Pai do Senhor, irmãos, que Deus os abençoe. Eu tô aqui para falar um pouco sobre como está a situação em Israel, né? O Hamas queria queria quebrar o acordo de entrega dos reféns. E Israel, né? E Trump disse que o presidente dos Estados Unidos disse que não, que eles vão ter que entregar, senão Gaza vai virar o inferno. Isso já foi entrada de Trump para poder dizer uma resposta ao Hamas, né, irmãos? Porque acha-se que a maioria dos reféns, pelas pessoas que moram em Israel, acha-se que o Hamas fez isso justamente porque muitos reféns já devem estar mortos e eles não têm mais como entregar vivos. Entregando mortos, Israel vai entrar com tudo em Gaza. E eles tendo ainda, falando para Israel, que ainda tem reféns, sem dizer se está morto ou se está vivo, Israel fica na espreita, pensando, né, que há algum vivo. Mas pode ter também, pode ser entregue agora sábado, né, que está para ser entregue mais 3 reféns. Por muitos terroristas. E ainda terroristas que têm prisão perpétua em Israel. Irmãos, houve um caso em que um dos terroristas não quis ser trocado, não quis sair da penitenciária de Israel. Se recusou a sair da penitenciária máxima. Porque lá, irmãos, quando eles chegam lá em Hamas, ou eles jogam o jogo deles ou são mortos. Então, irmãos, é muita coisa acontecendo. Israel, a qualquer momento, pode sofrer ser encerrado o acordo. E Israel, eu creio que o Hamas não vai encerrar esse acordo agora, porque eu creio que ainda vão entregar alguém sábado. Mas não sabemos daqui por diante o que vai acontecer. Então, o que é que a gente está vendo, irmãos? Uma guerra muito grande se aproximando em Israel. E o porta-voz e os comandantes já se reuniram hoje em emergência em Israel para um provável ataque do Hamas. E o que acontece? Está tudo muito complicado em Israel. Não só em Israel, mas no mundo inteiro. Mas tudo que Deus falou sobre Gaza, em Deuteronômio, tudo que Deus falou sobre tudo que vai acontecer vai se realizar. Você vê, irmãos, ali vamos dizer, lá quando o rei da Babilônia pegou a maioria dos judeus e lançou sobre a Babilônia, foram 70 anos, mas Deus disse que iria tirar o seu povo e tirou. E ali o povo de Israel continuou pecando contra Deus. E aí por isso paga um preço muito caro também. Porque o povo de Israel não crê em Jesus. E ele é filho do rei, filho do Pai eterno. Então, irmãos, Israel muitas vezes paga pelo seu próprio erro. Muitas coisas que fazem os governantes de Israel. Mas Israel, nesse ponto do Hamas, está lutando pela própria sobrevivência. Porque os anti-Israel dizem que Israel tem que sumir do mapa. Irmãos, do mar ao Rio Jordão, Israel não existe para esse povo. Eles usam a bandeira do Hamas para fazer a sua propaganda em favor do palestino, que não é, né? É em favor do Hamas. E não sabe nem o que está falando, nem o que está fazendo. Então, irmãos, continua muito sério a situação em Israel. Oremos para que Deus tome a direção disso tudo, para que isso tudo acabe bem. Mas eu digo uma coisa a vocês, estamos no fim dos tempos, as profecias estão se cumprindo, irmãos. Nós estamos vivendo um apocalipse de tantas coisas que está vendo. Que Deus tome a nossa direção e que Deus abençoe vocês. E eu peço, irmãos, deixem seu like, deixem seu coraçãozinho, para que possamos enviar mais. Olha, irmãos, Deus ele não faz nada
Ele não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. O que Deus falou está falado, é prego batido e ponta virada. E o que Deus faz na nossa vida é tão tremenda, a paciência, a calma que Deus tem. Mas um dia Ele pode explodir, irmãos. E aquilo tudo que Ele prometeu, Ele pode dar para outro. Ele pode fazer outra coisa. Porque você não obedeceu, nós precisamos obedecer, irmãos. É tão difícil obedecer, mas precisamos. Precisamos estar na palavra, precisamos estar nas promessas do Senhor. Eu sei que é muito difícil, às vezes a gente está numa tormenta, a gente está tentando decidir algo em nossas vidas. Mas Deus é o único que pode nos livrar das situações difíceis, irmãos. O negócio é muito sério e tudo está se cumprindo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tome a nossa direção. Amém? Que Deus os abençoe.